Opa, acho que aconteceu algo parecido com Newton. Newton disse que os corpos se atraem e esse efeito que a matéria causa em outro corpo a uma distância é chamada de gravidade. A gente entendia então a gravidade como uma força, mas temos aí um físico extraordinário, também como Newton, chamado... Você sabe quem é que eu tô falando? Einstein. Para entender como que Einstein descreveu a gravidade, né, não pensando nela de uma maneira como força, você vai entender um pouco mais na frente, nós vamos entender um pouco, nos aprofundar numa das maiores teorias que a física já teve, né, até agora, né, gente, porque a ciência sempre está evoluindo, mas Einstein veio com a relatividade. E a relatividade, ela é pensada em duas frentes. Bom, Einstein falou sobre uma relatividade restrita e uma relatividade geral. A relatividade restrita, o que ela vai descrever? Ela vai descrever o movimento de objetos, tá? Em campos eletromagnéticos na ausência de campos gravitacionais. Então, o que isso significa? Vamos pensar na luz. Por que na luz? Porque a gente está pensando em objetos e pensando em campos eletromagnéticos. Então, vamos imaginar que você é um objeto e o campo eletromagnético é a luz, tá certo? Porque a luz também é considerada um campo eletromagnético, né? Uma onda, enfim. Vamos imaginar você, a luz. Imagina que você tá se movimentando muito rápido, quase que na velocidade da luz, tá? E aí você tá muito rápido, quase que na velocidade da luz, você tá enxergando, você ainda consegue enxergar a luz se movimentando em sua velocidade, assim como a velocidade da luz em relação a você. Tá? Então, se você estiver se movendo quase que na velocidade da luz, você ainda vai enxergar a luz se movendo na velocidade da luz em relação a você. Estranho, né? Mas, universo. E qual é a segunda lei dessa relatividade restrita, tá? As leis que regem o universo, elas continuam a mesma, tá? Ainda que você esteja no espaço, se movimentando a uma velocidade, enfim, enorme, como eu falei ali, velocidade da luz, tal, não sei o que, num foguete, ainda que você esteja aqui estacionando o seu carro, estacionado ali no Shopping Taboão, tá? Então, as leis da física que regem o universo, elas continuam a mesma. Einstein falou que a teoria da relatividade restrita, ela foi uma boa ideia, mas não foi genial. Ele achava que os cientistas estavam caminhando para concluir isso que a gente está discutindo aqui. Mas foi uma ideia genial sim, né, gente? E como que a gente conclui aí a teoria restrita da relatividade? Bom, o espaço, quando a gente vai localizar um objeto, nós temos 3 dimensões, certo? A gente vai ter essas dimensões nos eixos, né? A gente pensando em plano cartesiano. X, Y, Z, certo? Então, são essas 3 dimensões. Mas eu sabia que não são 3 dimensões, são, na verdade, 4 dimensões. Quem seria a quarta, ou o que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo. Então, além de nós termos as 3 dimensões, a quarta é o tempo. Então, a gente chama de espaço-tempo, tá? Então, o que isso implica, tá bom? Implica que, assim, se você mudar a sua velocidade, isso também muda o movimento no tempo. Então, se você muda o movimento, a velocidade no seu movimento, isso vai repercutir no movimento no tempo. O tempo agora é como se fosse uma unidade de medida, tá? De espaço mesmo, espaço-tempo. E aí,
uma consequência imediata é que quanto mais rápido você tiver, mais devagar o tempo vai passar. Não é louco pensar isso? Mas uma consequência imediata é que muitos dos nossos astronautas que vivem movimentando ao redor da Terra com uma velocidade muito grande, eles são ligeiramente mais jovens. Pouca coisa, tá, gente? Exatamente por conta disso mesmo, né? Que quanto mais velocidade, mais devagar é o tempo, tá? E é isso. A teoria da relatividade restrita veio falar pra gente de uma quarta dimensão. A relatividade geral, ela vai querer entender essa teoria. Como que a matéria se move na presença de campos gravitacionais e como a matéria gera a sua própria gravidade. Bom, para entender isso e como que a teoria ela foi fundamentada, a gente precisa entender duas coisas. A primeira, o que é movimento? E a segunda, o que é gravidade? Pensando na perspectiva de uma física clássica, newtoniana, tá? Então, o que é movimento? Bom, movimento é a mudança de posição em intervalo de tempo, certo? E por consequência, entender o movimento, bom, algo se movimenta, para que algo se movimente é necessário uma força. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar a maçã do Newton, tá? Eu tenho essa maçã e aí eu vou jogar essa maçã, vou lançar ela, tá? Lançar ela horizontalmente. Bom, existe aqui um movimento que foi causado por uma força, tá? Essa força, ela gerou uma aceleração nessa maçã, certo? Então, a força, a causa o efeito da força é uma aceleração. E aí a gente vai ter a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes essa aceleração. Logo, é isso exatamente que eu tô falando. Força causa aceleração, ok? Então, para você entender o movimento, você precisa entender a aceleração. Ok? Guarda isso. Para entender o movimento, você precisa entender a aceleração. Segunda pergunta, né? O que é um movimento? Desculpa. Segunda pergunta, o que é a gravidade? A gravidade é uma força que depende da massa de dois corpos e de uma distância entre eles. Aí a gente vem na teoria universal da gravitação, que foi desenvolvida aí por Newton. Então a gente tem, por exemplo, vamos supor que aqui seja o Sol, tá bom? E aqui seja a Terra, tá bom? Tentei pegar uma coisa menor aqui, mas aqui é o Sol, aqui é a Terra, certo? O Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol, certo? Isso aí, gerando entre eles essa força gerada entre essa atração, certo? Então, a gravidade é um efeito que a matéria causa em outra matéria. Então, o efeito que essa maçã causa nessa matéria a gente chama de gravidade, certo? Então, nós temos aí uma fórmula dessa força da gravidade, que seria esse G, que é uma constante, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido por uma distância ao quadrado. Então, entendemos aí a gravidade como uma força. Só que Einstein achava que pensar na gravidade como uma força não estava perfeitamente certo. E aí, como ligar como que a gente vai ligar a gravidade com o movimento, tá? Então, como que a gente vai responder essa pergunta? Como que a gravidade vai gerar aceleração?